Pergunta: porventura o trabalho de passes, receituários, doutrinações e incorporações de espíritos necessitados não é um processo mais eficiente e caritativo do que as reuniões intelectivas e pesquisadoras dos teosofistas? Ramatiz: há vez de convir que são modos diferentes de cultuar a divindade ou de se relacionar com o mundo oculto. As reuniões espíritas obedecem a um sistema doutrinário próprio do gênero da doutrina codificada por Allan Kardec, e as reuniões dos teosofistas representam um modo peculiar deles exercerem sua doutrina. Não merece censuras os espíritos pelo modo de cumprir os seus postulados doutrinários, nem os teosofistas pela sua habitual maneira doutrinária. Quanto à questão de caridade, é assunto muito vasto para se julgar através de simples reuniões de homens praticando os postulados de suas doutrinas. A caridade física, moral, espiritual e até educativa. É possível que na mesa de teosofia, sem a preocupação diretamente caritativa, o ensinamento, às vezes, liberte do álcool um pai de família, destrua a ideia de suicídio de algum homem desesperado, ou reconforte e console quem já perdeu toda a confiança na vida. Existem transformações individuais, discernimentos e decisões novas que, independente de doutrinas e religiões, podem modificar uma família, um bairro e até uma cidade. Pergunta: dize os teosofistas que é contraproducente o exercício da mediunidade passiva, conforme proclama a doutrina espírita, porque o médium, ao receber espíritos conturbados, torna-se vítima de enfermidades orgânicas ou alienações mentais. Há fundamento de que os fluidos enfermiços dos espíritos inferiores possam provocar transtorno nos médiuns? Ramatiz: tudo depende do estado psíquico e das condições morais do próprio médium, do caráter, sentimento e da conduta moral. O homem só se resguarda dos fluidos perniciosos, dos maus espíritos, quando se integra no critério moral superior. No entanto, a criatura não está completamente indefesa às certas influências do mundo oculto, pois o perispírito, através de milênios de adaptações e atividade no seio das energias dos mundos planetários, também desenvolveu a sua capacidade de defesas contra as investidas maléficas. Assim como acontece com o organismo físico, ele consegue regenerar as zonas ofendidas e corrigir as lesões da hostilidade do mundo inferior. Evidentemente, sendo a matriz fisiológica ou etérica da organização humana, é óbvio que também supera as investidas malfeitoras por parte dos espíritos das sombras. O perispírito dispõe de recursos maravilhosos para sua sobrevivência e proteção no seio das energias inferiores. Tal qual o corpo físico mobiliza recursos para defender-se de quaisquer reações nocivas a seu equilíbrio vital. Pergunta: poderíeis fornecer-nos algum esclarecimento comparativo? Ramatiz:
A simples picada de um inseto no corpo físico faz o mesmo carrear água em torno da zona ofendida ou afetada para enfraquecer o veneno ali injetado. Igualmente, o perispírito enfraquece ou desintegra os fluidos malfazejos que lhe penetram pela áurea desguarnecida ante a invigilância espiritual do seu dono. Sem dúvida, essa defesa também será de tal êxito quanto seja a contribuição espiritual do próprio ser. Os fotões perispirituais projetados pela luz, que é intrínseca do próprio homem, têm ação profilática e desintegra os maus fluidos. Em consequência, os médiuns também são protegidos, naturalmente, pela sua segurança perispiritual, embora essa resistência varie conforme a sua estrutura moral. Aliás, como os fluidos perniciosos agem de modo coercivo, adensando a áurea perispiritual das criaturas e favorecendo a nutrição de miasmas ou bacilos do astral inferior, os fluidos luminosos ministrados pelos espíritos angélicos são recursos profiláticos que ajudam a dissolver a carga dos fluidos infectos. É evidente que não depende de um homem ser médium ou espírita para expor-se aos perigos dos espíritos inferiores, pois os encarnados também são espíritos e podem causar prejuízos tão nefastos como os próprios desencarnados. As sugestões, os convites e os conluios para o vício, o pecado e os atos condenáveis ainda são mais perigosos quando feitos pelos vivos do que pelos mortos. Ademais, o exercício perigoso da mediunidade passiva não se efetiva tão somente em torno das mesas espíritas ou dos terreiros de Umbanda. Isso acontece a qualquer momento e conforme as invocações, boas ou más, que os vivos fazem aos mortos em seus projetos de vingança, disposições maledicentes, desejos lúbricos, ressentimentos, excesso de orgulho e de amor próprio. Pergunta: mas há alguma razão na crítica dos teosofistas quando afirmam que o médium espírita é prejudicado pela sua passividade perigosa a entidades sofredoras ou malévolas? Ramatiz: sem dúvida, seria ideal que o homem pudesse alcançar os grandes desideratos da mediunidade somente através da intuição ou da inspiração dos espíritos superiores. Seria um desenvolvimento consciente e sadio, sem espasmos e sofrimentos próprios da presença de espíritos inferiores e conturbados. Para os teosofistas, os médiuns que se desenvolvem junto à mesa espírita ou nos terreiros de Umbanda não passam de bengalas vivas, submissas à vontade boa ou má dos desencarnados. Indubitavelmente, há certo exagero nessa conceituação, pois as criaturas de má qualidade espiritual, embora não sejam médiuns espíritas ou cavalos de Umbanda, também não passam de bengalas vivas dos espíritos malfeitores, ainda que invoquem as suas credenciais de teosofistas. Não é a doutrina, crença ou religião, a simpatia ou participação de confrarias iniciáticas que imunizam o homem dos maus espíritos. Porém, essa defesa depende exclusivamente de sua conduta moral. É verdade que as confrarias iniciáticas do passado
proibiam o desenvolvimento da faculdade mediúnica passiva, assim como o sujeito se deixa hipnotizar à vontade estranha de outrem. Os seus adeptos não deviam submeter-se ao comando do mundo oculto e à interferência mental de qualquer outro ser, fora da influência dos seus mestres e guias consagrados. Antigamente, criticava-se que o desenvolvimento das forças ocultas latentes em todos os homens só devia ser tentado depois do aprimoramento moral e discernimento mental do discípulo sobre as coisas do mundo. Nos templos ocultistas, ensinava-se que o metabolismo psicofísico do homem dependia fundamentalmente do seu nível espiritual. O perispírito, o controle dos chakras ou centros de forças etéreas eram objetos de estudos meticulosos. Exigia-se a disciplina sexual, pois o fluido que circula pela coluna vertebral em coesão com o fogo serpentino dos eflúvios telúricos da Terra fertiliza a mente, quando é endereçado para fins superiores e dispensado do mecanismo sexual. O discípulo era vegetariano e frugal em sua alimentação. Dominava todos os vícios e superava os desejos inferiores. Mesmo assediado pela dor, era avesso a entorpecentes, mais habituado à oração e às invocações sublimes. Isso o ajudava a imunizar-se contra a investida de entidades inferiores, carnívoras viciadas, luxuriosas e alcoólatras, que desistiam de agir sobre quem não lhes daria o mínimo prazer ou gozo sensual na prática desregrada. É certo que a maioria dos médiuns espíritas ingere álcool, fuma, empaturra-se nas mesas carnívoras, discute, irrita-se e acende desejos lúbricos ante o primeiro corpo feminino ondulante. Isso os torna mais vulneráveis às penetrações do astral inferior e justifica, em parte, a crítica dos teosofistas. Mas não é o desenvolvimento mediúnico ao gênero kardecista ou bandista o que realmente pode trazer perigo ao homem. Indubitavelmente, se Jesus ou Francisco de Assis tentasse o desenvolvimento mediúnico, só poderiam transmitir comunicações angélicas. Malgrado o julgamento exagerado dos teosofistas contra a prática mediúnica, alguns deles têm encontrado em suas famílias dolorosos problemas de obsessões e vinganças do mundo invisível, independentemente de qualquer intercâmbio propositado com o mundo oculto. E muitos deles só puderam solucionar tais problemas aflitivos através de trabalhos espíritas, de tratamentos desobsessivos, falhando as invocações aos mestres e os recursos intelectuais da loja teosófica. Não nos esquecemos de que Jesus permaneceu 33 anos na crosta terráquea em contato permanente com o mundo oculto e, no entanto, jamais álcool contaminou-lhe a alma sublime.